amigos, muito boa noite. Está entrando no ar o primeiro boletim informativo da semana. Semana essa que começa com o Vasco juntando os cacos após aquela tragédia, ou melhor, aquela vergonha de ontem no Maracanã contra o Flamengo. Uma goleada impiedosa contra o rival e que tem tudo para servir de mudanças daqui para frente. A primeira já tá a caminho, viu? E a gente vai discutir muito sobre isso ainda neste boletim. E no meio disso, um técnico que acabou de chegar e se não conseguir se adaptar ou encontrar soluções a curto prazo para esta equipe, tem tudo para ter uma vida curta no clube, viu? Missões? Bom, muitas missões que o Álvaro terá pela frente. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Antes da gente prosseguir, sei que o momento é triste, desanimador, mas aquele pedido de like fica de pé. Complicado até pra gente que trabalha com conteúdo de Vasco e notícias do clube, manter aqui uma rotina, né? Um equilíbrio para fazer isso, faça esse cenário desolador. Mas por isso, peço o seu like aí, me ajude, compartilhe o conteúdo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Não larga o canal não, tá ok? Bom, meus amigos, goleada histórica para o rival sofrida ontem no Maracanã segue ecoando e muito em São Januário. Jogadores cabisbaixos, técnico assumindo a culpa, diretoria buscando mudanças nos bastidores e torcida enfurecida por mais um fiasco na temporada proporcionada por uma equipe que, segundo quem comanda a SAF, foi um dos maiores investimentos dos últimos anos e que voltaria a lutar pelo protagonismo. Enfim, o estrago está feito e a dimensão exata das consequências a gente só vai saber mais à frente. Quem sabe aí no próximo duelo, né, diante do Palmeiras, um jogo que acontece apenas no dia 13 de junho, às 21h30, no Allianz Parque. Ou seja, não há desculpas para justificar mais uma atuação tosca, porque o Vasco e o Álvaro Pacheco terão tempo suficiente para corrigir os erros, ajustar aí a equipe e colocar em campo um time que possa honrar essa cabeça. O Álvaro, ele chegou há pouco tempo, é verdade, ainda está conhecendo o elenco, mas já sofreu críticas aí por ter trazido à tona jogadores que estavam abaixo do rendimento, casos do Pumita e do Galdames, por exemplo, e ter dado uma bagunçada no sistema defensivo que entrou em colapso total após os seguidos erros individuais das peças escolhidas por ele. Lembrando que quando o Álvaro Pacheco foi apresentado, ele deixou claro que a sua missão era recuperar a moral e injetar confiança na mentalidade de um time contestado e que não parecia ter ambição alguma na competição. Porém, o que a gente viu ontem foi algo totalmente contrário a esta missão. A sensação era de que o Vasco, após o gol, né, feito pelo Verratti, já tinha conseguido seu objetivo no jogo e resolveu ser um mero espectador em campo contra o seu maior rival. Sensação de jogaram a toalha e desistiram de lutar. O técnico português, nesses dias de treinamento, vai tentar sim encontrar uma forma, né, para que no próximo jogo o Vasco possa manter aí um equilíbrio em campo. Ser um time competitivo, como foi durante os 20 minutos do clássico de ontem, quando era bem mais superior que o Flamengo, fez o gol através do Verratti e ainda teve possibilidade de ampliar com o garoto Ryan após uma jogada pela direita. Depois disso, olha, pane total. Parecia aquele Vasco que tomou um baile em São Januário diante do Criciúma e que gerou toda aquela crise no clube e culminando então com a saída do Ramon Dias e a sua comissão técnica. O Álvaro provavelmente vai ter que rever os seus conceitos se ele pensa na sua continuidade a longo prazo no clube. Ontem trouxe a campo uma escalação com 3 zagueiros, que é a que mais gosta desde os tempos do Vitória de Guimarães, mas não reforçou o meio campo. Esforça e Galdames não me parece a melhor dupla para ditar o ritmo de pegada naquele meio campo. O chileno, por exemplo, parecia perdido e muitas vezes chegando atrasado nas jogadas. Sobre a parte ofensiva, os mesmos problemas. Coube ao Payet e ao Ryan puxarem ali a transição para tentar encontrar o artilheiro Verratti. E lembrando que o David, que vinha sendo titular com o Ramon e o Rafael Paiva, sequer ficou como opção do banco. O Álvaro se justificou dizendo que foi opção tática, já que tinha 36 jogadores e só poderia convocar 23. No mínimo curioso, tirar um jogador que vinha na equipe e nem chamar para o branco, né, para servir como opção para o time.
E olha que o nível do banco de reservas do Vasco nem permite o técnico a se dar o luxo de fazer essas coisas. Mas além de arrumar a casa e trabalhar o mental dos seus jogadores, que está desregulado e, claro, blindar o elenco, muitas outras são as missões do Álvaro Pacheco, meus amigos. Uma delas, dar solidez defensiva ao time que sofreu muito ontem com erros infantis do Maicon, Léo e o expulso João Victor. Tendência de muitas mexidas aí, por conta disso que eu relatei. E a probabilidade, inclusive, do Medel retornar é grande. O próprio paraguaio Rojas também está no paro. Porque pior que está, não dá. Outra missão, justamente encontrar uma dupla de volantes que possa reforçar a marcação do meio-campo sem sobrecarregar a defesa. Galdame já mostrou que não é esse cara. Hugo Moura, o Matheus Cocão e o Zé Gabriel lutam aí, então, por essa vaga. E outra missão, essa super importante, encontrar o melhor posicionamento para o Payet. O francês foi totalmente improdutivo no Clássico de domingo e não fez a diferença que fazia, tanto que saiu. Era uma peça nula na engrenagem de um meio-campo que dava muito espaço ali para os adversários ali criarem à vontade. Enfim, como vocês puderam ver, Álvaro Pacheco terá muito trabalho pela frente e se não conseguir resultados a curto prazo, todos já sabem como é a cultura do futebol brasileiro, né? E pensando em melhorar o diálogo entre o departamento de futebol e os jogadores e criar uma blindagem maior ao elenco, a diretoria do Vasco, na figura do Pedrinho, que hoje tem o controle da SAF, resolveu agir. Tomou as primeiras providências após esse desastre de ontem. Acertou aí a contratação do Felipe Maestro, ex-lateral esquerdo, mas para o cargo de diretor técnico da SAF. Notícia dada inicialmente pelos companheiros do UOL. O ex-jogador vai atuar ao lado do executivo Pedro Martins no comando do futebol vascaíno. Lembrando que o Pedrinho já havia sugerido lá atrás o nome do Felipe, né? Mas para assumir um cargo na comissão técnica. Mas não teve o pedido atendido pela gestão da 777. Agora, controlando a SAF, conseguiu trazê-lo para o Vasco. A ideia da contratação do Felipe, pelo que eu apurei, é ter um cara ali com identificação com o clube, fora ali das quatro linhas, e que possa também servir de elo entre os jogadores. O Felipe vinha tendo as suas atuações como técnico, né? Foi assim no Tigres do Brasil, no Bangu, no Confiança e no Volta Redonda. Ele até chegou em 2019, galera, tentar desempenhar uma função parecida, como essa que ele foi contratado hoje, mas de gerente de futebol lá na Ponte Preta, em Campinas. Mas foi uma passagem bem rápida, que durou pouquíssimo tempo, acabou saindo. Então, podemos considerar que essa seria a primeira vez do Felipe numa função dessas. E no momento conturbado que passa o clube, né? Lembrando que o Pedrinho e o Felipe são amigos inseparáveis, já que se criaram no Vasco, jogaram juntos. E nos últimos dias têm participado intensamente também nos bastidores, viu? Estiveram na concentração visitando os jogadores para o Clássico e ontem assistiram, um ao lado do outro, de uma das cabines do Maracanã, a derrota então do Vasco. Resta saber qual será o próximo passo do Pedrinho. A diretoria estava silenciosa, não deu nenhum pio no dia de hoje e agora à noite vem essa informação de que o Felipe está chegando aí para trabalhar no Vasco. Aos que perguntam se numa eventual queda do técnico ele teria vez na comissão técnica, fica difícil garantir isso, né? No futebol tudo pode acontecer, mas hoje é o Pedrinho que dá as cartas. Então, com esse controle da SAF, as decisões passam por ele. E por isso, o nome do Felipe voltou à pauta e foi contratado. Mas o futuro a Deus pertence, galera. E você, o que achou aí da contratação de Felipe Maestro para diretor técnico? Te agrada ou te preocupa pelo fato de nunca ter trabalhado nesta função? Então, comente e participe aí. Bom, amigos, essas são as informações que eu tenho para hoje. Tomara que as coisas voltem aos eixos. Eu sei que é difícil, né? Mas tomara aí que o Álvaro Pacheco também tenha tomado, né, o tal choque da realidade. Que na próxima partida coloque aí um time com intensidade, jogadores certos e com grande poder de marcação. O Vasco precisa voltar a competir para que possa chegar pelo menos até a próxima janela, né, de transferências, sã e salvo, e aí tentar reforçar a equipe. Veremos. A você, meu muito obrigado, estou indo nessa, um grande abraço e até amanhã.